Alô, amigos do YouTube, eu convido você que é agente público, você que é prefeito, vereador, você que é servidor público, você que é empregado público, você que é membro de comissões municipais, você que mesmo não sendo servidor público, você que lida diariamente com dinheiro público, como dirigente, por exemplo, ou empregado de entidades públicas mantidas com dinheiro, né, no erário, você que é um pretenso candidato a ocupar um cargo público, via eletiva, como vereador, como prefeito, você que se pretende candidatar a algum concurso para ocupar um cargo público, e você também que tem interesse aí em acompanhar as atividades, os atos administrativos da sua cidade, praticados pelo seu prefeito, os atos praticados pelos seus vereadores, eu convido vocês para se inscreverem no meu canal, DIP Mundo Direito Público, que assista aí os nossos vídeos anteriores, deixe aí o seu like, você que ainda não assistiu, você que está nos acompanhando, que continue aí assistindo, que divulgue o nosso canal aí aos seus amigos, tá certo? Para que o nosso canal fique forte, para que possamos melhorá-lo a cada dia que passa. Eu convido você que ainda não se inscreveu, que assista realmente nossos vídeos anteriores, deixe o seu like naqueles que você gostou, tá certo? Já falamos aí de alguns assuntos interessantes, por exemplo, como a prisão em segunda instância, falamos sobre as infrações político-administrativas praticadas pelos vereadores, por prefeitos, que ficam sujeitas aí à cassação de seus mandatos, né, dependendo das circunstâncias. Falamos aí também sobre o julgamento das contas municipais e estamos enfrentando hoje, falando sobre uma matéria muito importante, que é a improbidade administrativa, não é isso? É o que estamos no momento falando. E eu convido você também para que conheça o site do nosso escritório, tá? www.giovaniassociados.com.br. Lá vocês vão encontrar várias matérias por mim escritas de assuntos relacionados também ao direito público, ainda não tratados aqui nesse nossos vídeos, mas que é de suma importância para quem se interessa por esses assuntos, tá certo? E se você quiser também, pode mandar a sua mensagem, as suas dúvidas, pelo meu e-mail, tá bom? Fica aí o meu e-mail para vocês, ó, Giovani, Giovani, tudo com I, @ Giovani novamente, associados, emendado, giovaniassociados.com.br. Manda aí as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre assuntos que nós estamos falando, que eu terei o maior prazer em responder aí dentro de um tempo razoável, tá certo? Então, estou aí à disposição de vocês para tratarmos esses assuntos tão importantes. Pois bem, vamos então ao nosso assunto que vamos continuar falando hoje, sobre a improbidade administrativa, não é? Nós falamos no início desse nosso trabalho que nós temos 4 tipos ou 4 modalidades de improbidade administrativa que estão previstas no artigo 9º, 10, 10A e 11 da Lei 8.429 de 1922, que é a chamada Lei de Improbidade Administrativa, ou também chamada resumidamente de LIA, tá certo? Sempre que eu me referir aqui à LIA, eu estou falando sobre a Lei de Improbidade Administrativa. Nós falamos sobre o primeiro tipo de atos de improbidade administrativa, que são aqueles que trazem enriquecimento ilícito ao agente público, né? Que são todas essas figuras que nós já falamos, os agentes políticos, servidores públicos, aquele que lida com dinheiro público, tá certo? Os membros de comissões, aqueles que participam mesmo de forma voluntária na administração municipal, são esses aí, de um modo geral, os agentes públicos. E o segundo tipo, esse primeiro nós falamos aqui, que causa enriquecimento ilícito, é aquele previsto no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. Estamos falando agora dos atos administrativos ou dos atos
administrativos que provocam lesão ao erário público, que são também os atos de improbidade administrativa, né? Então, são aqueles do artigo 10 da LIA, são aqueles atos lesivos que causam prejuízo ao erário, importando em enriquecimento ilícito de terceiro. Diz o artigo 10 o seguinte, vou repetir, já falamos disso no vídeo anterior, que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Para nós aqui, município e Câmara Municipal, já que nosso assunto é voltado à área municipal, tá certo? E nós falamos de que nesse artigo 10, o legislador trouxe aí 21 tipos ou exemplos de atos de improbidade administrativa. Existe então um rol de 21 exemplos distribuídos nos 21 incisos deste artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que o legislador trouxe para ilustrar, vamos dizer assim, o caput do artigo, tá certo? Nós já falamos que não é um rol taxativo, né? Porque outros tipos de fatos ou outros tipos de atos de improbidade administrativa podem surgir e deverão ser encaixados aí nesse artigo 10, se for o caso. Nós falamos até no último vídeo sobre as 7 primeiras hipóteses do artigo 10, ou os 7 primeiros exemplos do artigo 10. Falaremos hoje a partir do oitavo exemplo, né? Então, os 7 primeiros que nós falamos são os 7 primeiros incisos do artigo 10. Vamos falar hoje do inciso 8º do artigo 10, ou a 8ª hipótese, ou 8º exemplo previsto no artigo 10, que é aquele que fala da frustração da licitude do processo licitatório. Diz o artigo 8º, prevê o artigo 8º da LIA, do artigo 10 da LIA, tá? Como exemplo, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Inciso 8º, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo sem fins lucrativos. Processo seletivo vou repetir, constitui ato de improbidade administrativa previsto no inciso 8º da LIA do artigo 10, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, tá bom? Então diz que o seguinte, frustrar a licitude do processo licitatório constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. O que quer dizer frustrar a licitude? O que quer dizer frustrar? Podemos dizer que frustrar significa fraudar, né? Fraudar o processo licitatório, burlar o processo licitatório, tornar, evitar, impossibilitar, ou vamos dizer assim, impedir a licitude. Então, quando o agente frauda, burla, torna impossível, evita, impossibilita ou impede a licitude do processo licitatório, nós estamos diante de um ato ímprobo do artigo 10 do inciso 8º da LIA, que é um ato praticado pelo agente público que vai causar enriquecimento ilícito de terceiro, de pessoa não ligada à administração pública, tá certo? Então fala frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. Aqui esse processo seletivo que se diz aqui para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, nós estamos aqui diante do chamado ou do conhecido chamamento público, tá certo? Que foi uma figura criada pela Lei 13.019 de
13 de julho de 2014, que trouxe essa nova modalidade de licitação, que é o chamamento público, que tem por finalidade selecionar entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que pretendem firmar parceria com a administração, tá certo? Então nós temos nesse inciso 8º 3 partes, ele deve ser dividido em 3 partes. A primeira é aquela quando se frustra a licitude do processo licitatório, ou se frustra o processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, que nesse caso é o chamamento público, né? E por último, aquele que dispensa injustificadamente o processo licitatório, tá certo? Então, quando ocorrem essas hipóteses, nós estamos diante do ato de improbidade administrativa, do inciso 8º do artigo 10 da LIA, que é aquele que causa enriquecimento ilícito à terceira pessoa, tá certo? Nós sabemos que a regra básica para qualquer transação perante a administração pública, ela deve ser precedida de uma licitação. Então a licitação é a regra. A não licitação, que nós vamos falar, é uma exceção. Existem as exceções, tá? Lógico que existe, a lei prevê, mas a regra geral é licitar. Quando não se licita, é porque eu estou dentro das condições de exceções, tá certo? E a própria Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 21, já trouxe esta previsão que nós estamos falando. O artigo 37 diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência e também ao seguinte, inciso 21, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, começa o dispositivo dizendo o seguinte, ressalvados os casos especificados na legislação, todos os mais casos estão sujeitos ao processo licitatório, tá? Então eu tenho que fazer licitação. Então quais são os casos de ressalva que o dispositivo aqui faz? Ressalvados os casos especificados na legislação. São aqueles casos de exceções à licitação previstos na lei licitatória, ou seja, na Lei 8.666 de 1993, não é? Então, onde nós vamos encontrar essas hipóteses, onde a legislação diz assim, ocorrendo esses tipos de situações, não há necessidade de se fazer licitação. Onde é que nós encontramos isso? Nós vamos encontrar em 2 artigos da Lei 8.666 de 93, que é o artigo 24, que nele nós temos aí 35 incisos, que são as hipóteses que pode ocorrer a dispensa de licitação. Então, o artigo 24 diz o seguinte, são dispensadas as licitações nos seguintes casos, aí traz lá 35 hipóteses. Então, esses casos são os casos de exceções à regra de licitar, no caso de dispensa de licitação. É o artigo 24, portanto. E o outro artigo é o artigo 25, que trata das hipóteses de inexigibilidade de licitação. Quando é inexigível a licitação, é diferente de dispensa, tá? A dispensa trata de determinadas situações, a inexigibilidade de outras. Inexigível é aquilo que eu não tenho como licitar, vai ser inexigível, tá certo? Então, dadas as circunstâncias que a própria lei prevê.
Então nós temos 3 hipóteses previstas no artigo 25 de inexigibilidade de licitação. Então nós podemos, esses assuntos nós vamos tratar mais em outros vídeos posteriores, quando falarmos sobre esse assunto, inexigibilidade e dispensa de licitação, que serão tratados. Então nós temos que ter como mente o seguinte, a regra é licitar, tá certo? E quando eu vou falar em licitação, eu penso na Lei 8.666/93, que é a lei que trata desses assuntos, como outras leis esparsas, tá? Que nós vamos falar daqui a pouco, mencionar para vocês terem conhecimento de toda essa legislação. Então nós temos no artigo 24, 35 hipóteses de dispensa de licitação, que são exceções à regra de licitar, e no artigo 25, 3 hipóteses de inexigibilidade de licitação, que são 3 outras hipóteses que não há necessidade de licitação. A pergunta que se faz é o seguinte, por que licitar? Por que eu tenho que licitar? Por 2 motivos. Primeiro, para que eu obtenha a proposta mais vantajosa oferecida pelos participantes à administração pública. Então a administração pública procura ou visa com a licitação obter uma proposta para ela melhor, mais vantajosa, para a execução de um serviço, para o fornecimento de produtos, de mercadorias, para a execução de obras e etc. Tá certo? É um dos objetivos da licitação. O segundo, se faz a licitação para se obedecer um princípio da legalidade. Porque, como eu já disse, existe a previsão no inciso 21 do artigo 37 da Constituição, essa obrigatoriedade. Então se criou essa condição de licitar por esse princípio da legalidade previsto na Constituição Federal. Então se faz essa licitação para obedecer esse princípio e também para se obedecer o princípio da imparcialidade, para que se possa permitir que todos os interessados em contratar, desde que habilitados para a tarefa, possam concorrer ao certame. Então é por isso que se faz a licitação, tá certo? Então existem as hipóteses de dispensa e existem essas condições. Eu quero mencionar aqui para conhecimento de vocês que me acompanham, outras legislações esparsas, além da Lei 866/93, que veio regulamentar o artigo 21 do artigo 37, o inciso 21 do artigo 37 da Constituição, que também tratam da questão licitatória. Então nós não temos só a Lei 8.666/93. Nós temos a lei, por exemplo, 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu o pregão, o pregão que é uma nova modalidade de licitação, que não estava prevista inicialmente na Lei 8.666/93, que foi criada pela Lei, então, 10.520, de 17 de julho de 2002. Temos também a Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, que teve, com as alterações que lhe foram introduzidas pelas leis complementares número 147, de 7 de agosto de 2014, a Lei 155, de 2 de outubro de 2010, e a Lei 167, a Lei Complementar 167, de 24 de abril de 2019. Essa Lei Complementar 123 é a lei que trata do Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte, as EPPs, instituindo normas diferenciadas mais favoráveis a esses tipos de empresas nas licitações públicas, tá certo? Temos também a Lei 12.232, 29 de abril de 2010, que estabelecem normas gerais para a licitação e contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda. Temos também a Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, que instituiu o chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratações Públicas, aplicável exclusivamente a determinados tipos de contratações. Temos a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública da Sociedade de Economia Mista,
e de subsidiárias no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Temos também a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, que criou a figura do chamamento público, procedimento estatal destinado a selecionar, como eu já disse anteriormente, ainda nesse vídeo, selecionar a organização da sociedade civil sem fins lucrativos para firmar parcerias por meio de termos de colaboração ou fomento com a administração pública. Então são essas outras legislações esparsas que tratam das questões também ligadas a licitações. Nós podemos colocar aqui um exemplo de infringência a esse dispositivo, nós estamos falando do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, do artigo 10 do inciso 8º. Por exemplo, quando nós estamos diante aí de seguinte situação, nós sabemos que em determinadas situações a licitação ela pode ser uma licitação dispensada. Quando que ocorre essa hipótese da licitação dispensada? Ela ocorre em função do valor que está sendo contratado com a administração pública. Tá? Por exemplo, compras e serviços, quando se trata de compras e serviços, se o valor não ultrapassar a quantia de R$ 17.600, esse valor até pouco tempo era até R$ 8.000, né? Nós temos o decreto federal 9.412, de 18 de junho de 2018, que alterou esse valor para 17.600, foi o ano passado, pelo presidente Temer. Ele baixou esse decreto, alterando esse valor, no caso de compras e serviços, que era de até 8.000, passando para 17.600. Esse valor já estava defasado há muitos anos, né? Então, fez aí uma atualização. Tem outras hipóteses de serviço de engenharia, que os valores são maiores. Mas quando se trata de compra e serviços, vamos tomar por parâmetro, para o nosso exemplo aqui, esse caso, se a compra ou o serviço é de até R$ 17.600, a licitação é dispensada. Ou seja, não é nem o caso de dispensa de licitação, que é a diferença da licitação dispensada, e nem o caso de exigibilidade. Eu posso fazer a compra ou o serviço porque está dentro do limite, tá certo? Só que esse limite é um valor por ano. Cada ano civil, eu posso fazer uma compra ou contratar um serviço até 17.600. Mas suponhamos que num determinado ano é feito aí pela administração pública um fracionamento desse tipo de trabalho, desse tipo de serviço, desse tipo de compra. Por exemplo, eu faço 2 compras no ano, uma de 9.000 e outra de 9.000, em 2 períodos diferentes. Os 2 valores, 9.000 e 9.000, eu posso dizer, aí até ultrapassaria, não estaria dentro. 9.000 e 9.000, de forma individual, está dentro dos R$ 17.600, portanto, dentro do limite. Mas se eu considerar que o objeto foi o mesmo e foi dentro do mesmo ano, eu estou diante de um valor que atingiu 18.000, ultrapassou 17.600. Isso seria o quê? Seria uma frustração ao processo licitatório. Eu deixei de fazer uma licitação, porque o valor passou de 17.600, atingiu 18, e fiz por dispensa, fracionando o objeto em 2 partes. Eu estaria aqui diante do que nós chamamos de frustração do processo licitatório. Está previsto nesse inciso que estamos falando. Por exemplo, também, não é porque o valor está dentro do limite, eu contratei, por exemplo, um serviço por R$ 15.000, o limite é 17.600, que está tudo bem. Eu tenho que demonstrar também que essa contratação de 15.000 foi feita pelo preço de mercado. Então eu tenho, mesmo para fazer a licitação dispensada, de fazer uma pesquisa de mercado, para saber se o preço está dentro do preço de mercado. Porque, por exemplo, eu posso contratar meu serviço por R$ 15.000, ele está dentro do limite de 17.600, mas aquele serviço está muito caro. No mercado, o preço médio é R$ 10.000, por exemplo. Se isso ocorre, e se isso restar aprovado,
mesmo estando dentro do limite permitido pela lei, eu estou frustrando o processo estatório, tá certo? Eu estou cometendo uma fraude, vamos dizer assim, em seguir esse objeto. Então, eu acho que nesse caso, eu devo prestar bastante atenção, eu devo formalizar o processo estatório, tá certo? Porque mesmo na hipótese de havendo aí vamos dizer assim, a dispensa pelo valor, tem que ser instaurado um processo de licitação dispensada. Eu tenho que montar um processo, tá certo? Eu tenho que exigir, às vezes, do licitante a sua certidão negativa para poder contratar com o poder público, para ter uma garantia, ver que a empresa é idônea, exigir toda a sua documentação, tá certo? Constituição, registro da junta comercial, se for o caso, CNPJ, exigir esses documentos, montar um processo, se for possível, e eu acho necessário, muita gente não faz, mas por nos tratar de processo estatório, que se colha um parecer jurídico da sua assessoria jurídica, para você ficar respaldado, para ver se realmente está tudo certinho, para que você tenha um suporte a mais para poder determinar aquela contratação, tá certo? Para que isso seja levado ao prefeito e que ele possa assinar um contrato de dispensa de licitação, ou de licitação dispensada, vamos dizer assim. Então, o parecer jurídico é muito importante, tá certo? Então, e outras coisas que podem ser informadas nesse processo, a dotação orçamentária, se ela existe ou não, se o valor da dotação que eu tenho dá para me contratar, porque às vezes eu faço um contrato, eu contrato o serviço dentro do limite, tudo certinho, preço de mercado, mas eu não tenho a dotação orçamentária. Então eu estou cometendo uma fraude, eu estou cometendo algo ilegal, estou contratando sem ter a devida dotação orçamentária, tá certo? Então nós vamos parar por aqui, nesse nosso vídeo, com mais essa outra hipótese do artigo 8º. Vocês podem perceber que às vezes está ficando um pouco longo esses nossos vídeos aí tratando de improbidade, mas eu estou procurando desdobrar isso de uma forma mais ampla para que vocês que me acompanham possam ter uma ideia melhor do que vem a ser cada exemplo que o legislador trouxe em cada inciso desses artigos 9º, 10, 10A e 11, que nós vamos tratar, os 10A e 11 ainda, desse tipos de improbidade administrativa. Eu poderia muito bem, em no máximo 2 vídeos, estar tratando de toda essa matéria, mas ficaria uma coisa muito corrida e muito sintética, deixando muito questionamento no ar para que vocês que vão me assistir ficar com interrogações. Não é isso que eu estou querendo trazer esse trabalho de uma forma mais prática, tá certo? Então eu quero agradecer você que me acompanhou, você que ainda não me acompanhou, procure acompanhar nossos vídeos, tá certo? Vai lá, conheça os nossos vídeos anteriores, deixa o seu likezinho lá, deixa o seu ok, vai lá no sininho, tá certo? Para que o nosso canal, para que o meu canal possa ficar mais forte, para que nós possamos trazer mais matérias para vocês importantes, tá ok? Então, uma boa terça-feira para todo mundo, tá certo? Hoje, dia 13 de agosto de 2019. Um abraço a todos vocês.